Planejamento Estratégico Participativo da UNEMAT 2015-2025. Realização UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso. Apoio Fundação Nacional de Educação, Desenvolvimento da Educação, FNDE. Peço aos presentes que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso para que a gente possa começar este seminário. Sejam todos muito bem-vindos. É com satisfação que anunciamos a abertura do primeiro seminário do Planejamento Estratégico Participativo da UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso. A reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, considerando os cenários sociopolítico, econômico e cultural que se configuram no contexto local, nacional e internacional das universidades públicas, promove a discussão sobre a sua função social enquanto instituição educativa que produz conhecimento com a perspectiva da humanização, visando o desenvolvimento sustentável, propõe a elaboração do planejamento estratégico participativo. Para tal empreendimento, esta reitoria compreende que a participação da comunidade acadêmica consolida a legitimidade das ações de gestão, ensino, pesquisa e extensão, assegurando assim a autonomia institucional, aspecto que identifica a universidade pública como promotora do conhecimento como um bem social. Partindo dessas premissas, conclamamos a participação dos atores sociais para construir uma proposta coletiva de planejamento estratégico, o que necessariamente pressupõe a organização de equipes de trabalho para atender os 13 campi, polos e núcleos pedagógicos que constituem a UNEMAT. Enfatizamos a necessidade da participação de todos, de toda a comunidade acadêmica, para reafirmar a missão desta importante instituição na promoção do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, sem perder de vista a sua identidade local, regional, histórica e cultural. Portanto, o planejamento estratégico participativo representa a materialização do compromisso da gestão com as tomadas de decisão a partir das ações que emanam da comunidade acadêmica, fortalecendo assim o princípio da gestão democrática como pressuposto da UNEMAT. Passaremos agora à composição da mesa de honra. Convido para compor a mesa o professor Ricardo Umetsu, representando a coordenação do campus de Nova Chamantina. Saúde de palmas. Convido o professor Luiz Antônio Barbosa Soares, coordenador do campus do Médio Araguaia. Convido o professor Francisco Ledo, pró-reitor de Planejamento e Tecnologia da Informação, mediado representando a magnífica reitora Ana Maria de Renzo. Convido Luiz Vanderlei Santos, presidente do Sindicato dos Técnicos da Educação Superior do Estado de Mato Grosso. Convido a professora Elisete, coordenadora do Programa de Pós-Graduação da UNEMAT, coordenadora da Comissão própria de Avaliação Institucional, professora do curso de Pedagogia de Cárcere, neste ato representando o Comitê de Planejamento da UNEMAT. Composta a mesa, passamos ao uso da palavra, convidando o professor Ricardo Umetsu para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, companheiros de mesa. Quero parabenizar a reitoria por essa iniciativa. Eu acho que a universidade precisa muito discutir, né, as estratégias para o futuro. Eu sou
filho da Unemate, né? Graduei na Unemate e hoje estou como professor e sempre quis ver o crescimento dessa instituição. Então, ao longo do meu tempo de graduação e depois como professor, é a primeira vez que eu vejo na universidade algo parecido, né? Então, quero desejar a todos 2 dias proveitosos, que a gente possa realmente debater a universidade de maneira séria e que isso permita que a gente, a longo prazo, juntamente com os outros campos, consiga efetivamente nos fortalecer, né? E tratar das estratégias de maneira séria para que a gente tenha uma universidade cada vez mais forte, né? Que possa atender a comunidade matogrossense. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra Francisco Lego, pró-reitor de Planejamento e Tecnologia da Informação. Bom dia a todos. Em nome da magnífica reitora professora Ana de Renzo, mando um abraço caliente para os senhores. Ela não pôde estar presente devido à agenda dela, que é um pouco corrida, mas mandou um abraço. Em nome do Ricardo, representando a professora Minda, cumprimento todos os coordenadores do NICO, do Médio Araguaia, e a Gisley, que não pôde estar presente, o pessoal de Alto Araguaia. Em nome do Luiz Vanderlei, presidente do Simpesmate, e do Lorivaldo, daqui da subseção, junto cumprimento todos os sindicatos, Sindicato dos Professores, a do Unemate e o TCE. Bom, pessoal, vou ser bastante rápido, porque a gente tem uma agenda um pouco atarefada e a gente tem que aproveitar a palestra agora de manhã, que a gente está bem interessado, mas na realidade é um momento onde o professor disse, a gente já teve algumas tentativas, já fizemos alguns trabalhos relativos a planejamento, elaboração do PDI, e aí agora, com algumas conquistas ultimamente, nos últimos anos, a gente tem que partir para o planejamento coletivo. Não adianta a reitoria ou a gestão tentar pensar algo dentro de gabinete para uma determinada região. Haja vista que, mesmo tendo algum conhecimento de causa, você não passa pelos intempéries do dia a dia de estar num rabo de foguete de um curso, por exemplo. E isso, para chegar, devido à distância e à logística da nossa universidade, a gente tem alguma dificuldade. Para isso, há 3 anos atrás, iniciou-se um processo de busca de recursos para tentar viabilizar a construção desse planejamento coletivo. Então, nós conseguimos um recurso, na gestão passada, conseguimos um recurso junto ao FNDE para que a gente conseguisse viabilizar essa estrutura. Existe uma equipe trabalhando desde janeiro lá na sede administrativa e a gente inicia aqui em Chavantina como polo, com Luciara, de Araguaia e Alto Araguaia, para a gente dar início aos trabalhos. O planejamento ele tem que ser coletivo, essa é a estrutura nossa universitária, não adianta, a gente tem que ser referendado, consolidado, porque o grande problema de se planejar, ou é o medo de se planejar, é o trabalho que você gasta fazendo planejamento. Isso todo mundo veste a camisa e todo mundo quer fazer, mas a frustração que pode vir a acontecer da não efetivação desse planejamento é o gargalo de qualquer ato de planejamento, seja ele dentro das nossas próprias casas ou no âmbito de uma universidade de esporte. Então é para isso que, em nome dessa gestão da professora Ana, do professor Ariel, que a gente venha iniciar esse trabalho para que a gente possa construir coletivamente. Vão ter outras etapas, retornar, não é só vir colher dados e levar isso para lá, consolidar, não, retornar, trabalhar isso daí, aprovar pela coletividade dentro do âmbito da universidade, para que você possa ter um norte referendado pelo coletivo e não pelas mãos de qualquer gestor que por ali venha a passar. Que a gente tem alguns intempéries, a gente vai discutir muito isso na época da execução, que são os fatores internos, externos, universidades, política, e é isso que a gente tem que deixar um pouco de fora na hora de nos planejar. Bom,
bem-vindo a todos, aqueles que vieram de fora, os daqui de Chavantina, que a gente tenha uma boa estadia proveitosa de trabalho e, mais uma vez, um abraço da nossa magnífica reitora, professora Ana de Renzo. Obrigado. Com o pronunciamento das autoridades, declaramos iniciadas as atividades do primeiro seminário do Planejamento Estratégico Participativo da UNEMAT. Ao desfazer a mesa, quero agradecer os presentes, as autoridades que a propuseram. E convidamos para dar a palestra a professora Elisete. Ele ministrará a palestra Contexto Atual da Universidade Pública, destacando o Estado de Mato Grosso. Bom, obrigada. Bom dia a todos os presentes. Nós estamos hoje iniciando uma etapa que, para a professora Ana de Renzo, para toda essa gestão, é fundamental para a construção dessa universidade. E a palestra que nós vamos começar, todos os nossos encontros eles estarão iniciando com uma palestra, e essa palestra ela tem o objetivo de trazer dados, trazer questões sobre as universidades no contexto geral, para que, a partir de pensar dados, pensar a universidade no contexto geral, no estado de Mato Grosso e a UNEMAT, nós possamos pensar também qual é a função da nossa universidade. E a ideia do planejamento estratégico, além de traçar as metas a curto, médio e longo prazo, e essa é consequência, a grande questão é pensar qual é a função da UNEMAT nesse contexto atual. Nesse contexto que está totalmente imbricado num contexto econômico, num contexto cultural e num contexto regional e local. Então, fazer a imbricação, fazer a interlocução e a interface com o contexto hoje de universidade, que pretende ser internacionalizado, e com um contexto local e com as condições regionais da UNEMAT, em cada campus, em cada polo, é um desafio que nós pretendemos enfrentar com as discussões com toda a comunidade. Nesse sentido, hoje está conosco, não sou eu que vou fazer a palestra, hoje está conosco a professora Tereza Cristina Aguiar Veloso, qual eu convido para proferir a palestra. A professora, ela é docente do curso de nutrição da UFMT, é docente permanente do programa de pós-graduação em educação da UFMT, na linha de pesquisa Políticas para a Educação Superior. Ela é pesquisadora do grupo Universitas BR Universitas Brasil, que compõe o Observatório da Educação Superior no Brasil, e atualmente a professora Tereza está discutindo a temática Acesso e Permanência à Educação Superior. Atualmente também é assessora da reitoria da UFMT. Professora Tereza tem bastante experiência também com a gestão universitária. Ela foi coordenadora por muitos anos na comissão de vestibular da UFMT e também do curso de nutrição. E hoje vai trabalhar conosco um pouco sobre o contexto atual da universidade pública, destacando o estado de Mato Grosso e também a UNEMAT. São questões que nós vamos abrir esse seminário para que no período da tarde a gente possa começar a pensar, então, a nossa universidade a partir do nosso contexto atual e a partir disso, então, projetar as nossas metas a curto, médio e longo prazo. Professora Tereza, você é muito bem-vinda e nós já queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Nós sabemos, assim, conhecemos a professora Tereza, sabemos da agenda dela, e por isso nós agradecemos e temos um carinho muito grande em recebê-la aqui na nossa instituição. Eu vou também ficar junto com o público, a professora Tereza vai usar o slide.
Obrigada, Zé. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite, né, de participar dessa abertura, que eu fiquei sabendo posteriormente, mas é um prazer. Obrigada por ter a oportunidade para a gente conhecer mais o Mato Grosso. Quero parabenizar, adorei o campus, né, achei um campus acolhedor, né, então eu agradeço. Primeiro só explicar um pouquinho, me apresentar, porque como nutricionista, né, uma pessoa da área da saúde vai trabalhar com dados, isso já faz uma confusão na cabeça da gente. Eu, na verdade, sou carioca, vim para Mato Grosso em 1982 e logo ao chegar na universidade já fui assumindo vários cargos de gestão, a começar pela gestão do restaurante universitário, tá? Até chegar ao momento que eu sou assessora da reitoria. E nesse momento que eu vou passando pela gestão, eu me coloco como uma profissional da educação superior. Eu precisava compreender todo esse contexto da educação superior no país. Foi a partir daí, então, que eu começo a minha trajetória de fazer pós-graduação na educação. No meu mestrado, eu discuti a evasão dos cursos de graduação. Eu acho que, apesar de ter sido em 2000, eu acho que é um tema ainda muito atual. E fiz meu doutorado em educação também na UFG, discutindo as políticas de formação para a área da saúde. Então, assim, apesar de ser da área da saúde, hoje eu me considero muito mais situada na política da educação superior. Vou utilizar ali, porque nós temos muitos slides, não podemos perder nosso tempo. Bom, para começar, né, como a professora Elisete bem colocou, nós fazemos parte, a Unemat, né, faz parte de um grupo de pesquisa chamado Universitas BR, é um grupo grande que congrega pesquisadores do país inteiro, que discute a temática política de educação superior. Esse grupo também se integra ao GT11 da ANPED, a Associação Nacional de Pesquisadores da Educação. E no Mato Grosso nos fazemos representar pela UFMT e pela Unemat. Temos também um grupo de pesquisa, eu estou explicando porque isso de alguma forma está aqui sempre vocês. O projeto é o PEDUC, que é o Observatório da Educação Superior, que faz um projeto hoje de discutir o acesso e a permanência, as políticas de educação superior no país após a LDB, e nosso grupo, que é o SUB5, né, que discute acesso e permanência na educação superior. E temos também um financiamento da FAPEMAT, específico para Mato Grosso, onde a gente está discutindo a política de educação superior no Centro-Oeste. Tá? Bom, o nosso objetivo seria analisar a educação superior do Estado de Mato Grosso a partir dos dados do Censo da Educação Superior, com ênfase nas universidades públicas. Apontar os desafios para as universidades públicas do Estado de Mato Grosso frente às políticas públicas para esse nível de ensino. Primeiro, tem algumas questões que eu vou tentar desencadear na nossa conversa. Qual o papel das universidades públicas no Estado de Mato Grosso no acesso à educação superior? Quais os desafios dessas universidades para garantir a democratização do acesso à educação superior? Então, essa é a minha proposta. Peço que ao final a gente analise se conseguimos atender, responder essas questões. Vou dividir a minha fala, discutir um pouco sobre legislação, programas e metas. Não vou me atentar muito, precisando ter uma fala do professor João Oliveira, que faz parte do nosso grupo, posteriormente com outro campo. Pela configuração a partir de dados estatísticos, e aí, graças a Deus, eu vi ali tem agronomia, né? Pessoal que gosta de número, eu vou trabalhar com muitos números, tá? E vou discutir, por final, os desafios a partir das dimensões anteriores, certo? Primeiro, eu vou trabalhar com a questão da função. Eu acho que é muito importante, o professor Luiz falou, que quando a gente vai discutir um planejamento, a gente tem que sempre lembrar qual é a nossa função. Né? Então, qual é a função da educação superior a partir da legislação? Então, não só estimular a produção cultural, desenvolvimento científico, formar diplomados de diferentes áreas, incentivar trabalho de pesquisa, e a universidade ela tem esse papel de trabalhar a pesquisa, a investigação científica, né? Promover conhecimentos culturais e estimular o conhecimento do mundo.
presente, em particular os nacionais, e aí eu acho que vocês fazem essa questão do regional. Eu acho que a gente tem que sempre atentar, né, que nós somos a Universidade do Estado, Mato Grosso, né, não, isso não quer dizer que nós não discutimos o nacional, mas nós temos de alguma forma, tanto todas as universidades, mesmo da federal, priorizar uma discussão no nível regional. Então, de alguma forma, só chamando a atenção, essa é uma função que a gente tem que ter em mente quando a gente discute como será o nosso planejamento. A lei ainda define que universidades são instituições pluridisciplinares de formação de quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão, de domínio e cultivo do saber humano. Eu chamo a atenção que para ser uma universidade ela tem que ter 1/3 do corpo docente com titulação acadêmica de mestrado e doutorado e 1/3 em regime de tempo integral. Isso no planejamento também é importante para que você possa dar conta daquela função de fazer ensino, pesquisa e extensão. Uma questão na Constituição é que, embora ela não fale diretamente, às vezes, sobre a educação superior, mas ela de forma indireta, porque ela fala em educação. Estabelece que o ensino seja ministrado com base no princípio da gratuidade nos estabelecimentos oficiais, embora é na Constituição que ela dá a possibilidade do ensino superior ser ofertado por instituições privadas. Tá? Dever do Estado para a educação será mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação, segundo a capacidade de cada um, e oferta de ensino noturno regular adequado às condições de educando. Essas vamos ver que são questões hoje colocadas claramente para a universidade. A questão de absorver, dar ao aluno trabalhador, que esse aluno trabalhador ele necessita de uma forma diferenciada de oferta de um determinado turno. E nós vamos ver pelos números que as universidades particulares, a privada, ela acaba fazendo esse papel da oferta da educação superior noturna e acaba absorvendo esse aluno trabalhador. E, por fim, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão. Eu acho que esse é o maior desafio, né, que a gente vai, professor, a reitora de planejamento deve saber o quanto isso é difícil, né, ficar lembrando aos nossos gestores que para ser na universidade eu preciso de autonomia didático-científica. Né? Só nós, né, no planejamento, sabemos o que é trabalhar com isso. Então, isso eu trago assim de uma forma bem geral para que a gente pense, quando a gente está falando em universidade, de que universidade nós estamos falando, de que contexto nós estamos inserindo. Bom, viram vocês que eu, quando comecei a falar de acesso, eu sempre grifei o termo acesso. Né? Porque para nós, toda vez que você ouve falar em acesso à educação superior, ela é um ícone. Aumentou o acesso, estamos proporcionando o acesso à educação superior. Tá? Então, ele sempre esteve muito ligado no trabalho que nós fazemos no nosso grupo, quando você vai levantar as questões da referência bibliográfica dos documentos, o acesso esteve ligado ao ingresso. Acessar aumentamos o número de vagas e aumentamos o acesso. O SISU tem um acesso democrático. Daí nós começamos a questionar, né? O que é esse acesso? De que acesso nós estamos falando? Publicamos alguns artigos, algumas revistas, né? E a gente defende o seguinte: o acesso significa fazer parte. Por conseguinte, remete à inserção, participação e acolhimento. Acesso, no sentido mais profundo, refere-se a um pertencimento que se liga indissociavelmente ao senso de coletividade, universalidade e à praxis criativa. Então, acessar alguma coisa, ser acolhido e usufruir do que aquilo que você, de alguma forma, acessa. Na perspectiva da educação superior, então, de algum modo, tem que ter ligado ao acesso implica o ingresso, e quer dizer o ato de passagem para o espaço acadêmico. Então, acessar, né? Primeiro eu preciso ingressar. Tá? Bom, no entanto, o ingressar não significa concluir. Então, eu ingresso, então nós temos os abandonos, nós temos a evasão, nós vamos ver pelos números, então significa que o ingresso não assegura a efetiva continuidade dos estudos. Bom, dessa forma é necessário considerar a dimensão permanência. Então, ingressar e preciso permanecer. Né? Então, eu preciso permanecer que sinaliza o percurso subsequente. Então, eu tenho que ingressar, eu tenho que permanecer. Mas permanecer com que percurso acadêmico? Então, de que formação estamos falando? Tá? Considera ligar uma dimensão dos objetivos educacionais. Então, a gente precisa considerar
Eu ingresso, eu permaneço, mas eu tenho que permanecer num nível de educação qualificado, que nós chamamos de formação qualificada. Então, exigimos desse permanência uma formação qualificada. E aí, eu tenho que defender a universidade, porque é na universidade que eu vejo esse papel da formação através do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, a defesa, então, nossa, em termos de ensino universitário, é porque entendemos que ele faz esse papel da formação qualificada. Dessa forma, compreendemos o acesso como ingresso, permanência e qualidade na formação. Tá? Ou, hoje em dia, a gente até fala em formação ampliada, em formação integral, tá? Como contrapontos àquela visão fragmentada que acessar é só ingressar. Então, o acesso, o ingresso à educação superior, nós vamos ver pelos números, não necessariamente garante o acesso à educação superior. A gente precisa considerar que outros fatores estão correspondendo. E assim, assumimos claramente, toda vez que nós estivermos falando em acesso, que o acesso abrange o ingresso, o entrar, a permanência que sinaliza o percurso subsequente e bem-sucedido, a formação qualificada que remete às bases materiais e subjetivas que favoreçam a apropriação do conhecimento crítico e a formação de sujeitos protagonistas do processo educacional. Então, esse é o que nós assumimos enquanto acesso à educação superior. Bom, a partir disso, surgem outras questões. Quem acessa? Qual é o tamanho desse acesso? É só vaga? Não. A vaga é o ingresso, mas qual é o acesso? Que tipo de acesso nós temos? Acessar promove outros acessos? E a trajetória acadêmica, ingressar, garante a conclusão? Então, essas são perguntas que nós vamos nos fazendo para que a gente vá, então, buscando informações, buscando qualificar o tipo de acesso que a gente tem. E aí, a partir de uma série, nós já estamos estudando isso há um tempinho, nós indicamos, nós apontando para alguns indicadores, à medida que nós temos um banco de dados, né, vamos ver que indicadores que eles podem ser flexíveis, eles não são indicadores fechados. Cada instituição, por exemplo, nós estávamos distribuindo o nosso grupo, e aí nós, o Mato Grosso está sempre à frente, e nós queremos discutir a questão do capital interior. Instituições como o UFMG, isso não nos interessa, mas para nós interessa, porque isso é uma realidade nossa. Capital interior, que tipo de área de conhecimento? Não, isso não, para nós interessa. Então, os indicadores, eles são flexíveis dependendo da nossa realidade. Nós indicamos que para discutir o ingresso, nós usaremos vagas, ingressantes e o formato seletivo. Esse é um indicador que nós vamos buscar. Para discutir permanência, nós vamos usar matrícula e diplomatação, concluindo. E para discutir qualidade de formação, nós vamos usar a organização acadêmica, se é a universidade, se é centro universitário, se é a faculdade. E a categoria administrativa, público e privado. A titulação, dedicação e vínculo do corpo docente, a participação política na instituição, escolha de curso, avaliação e financiamento. Claro que alguns desses indicadores a gente não consegue pegar no censo, mas a questão própria da avaliação, podemos pegar dados Senat, com toda a discussão que a gente tem sobre isso, ou até mesmo um projeto interno da instituição. Tá? Então, hoje, para fim dessa apresentação, nós vamos trabalhar com o censo da educação superior. Tá? Apenas para... Nós vamos trabalhar com o censo, né? Vamos trabalhar com relatórios institucionais, como nós temos um grupo de pesquisa, né? Então, eu tenho o relatório da UNEMAT, então eu vou usar o relatório da UNEMAT, que ela se fez a partir dos relatórios institucionais. Nós temos um grupo de pesquisa onde esse tema fica claro e a gente tem que trabalhar muito com a questão de estudos de caso. Vocês podem entrar na Rede Universitas, né? E lá tem um grupo de todas as dissertações que já foram produzidas sobre isso, e o próprio relatório de pesquisas, como eu falei. Bom, apenas para a gente entender, porque a gente fala censo da educação, pode ser uma linguagem à medida que a educação acaba trabalhando. O censo da educação superior é uma coleta de dados anual realizada pelo IMEC sobre a educação superior no Brasil, com o objetivo de oferecer informações detalhadas sobre a situação atual e as grandes tendências do setor, tanto na comunidade quanto na sociedade em geral. Então, nós vamos trabalhar com os dados do censo. Por que eu vou trabalhar com dados do censo? Primeiro que ele é uma lei, toda instituição tem que responder ao censo. E na coleta desse dado, existe uns certos conceitos. Então, e permite que eu compare o UNEMAT com o UFMT, prefiro que eu compare o UNEMAT com o EMS, ele permite isso. E
se formos pegar um outro banco de dados, por exemplo, um banco de dados institucional interno, ele pode ter conceitos diferentes e aí não permite comparação. O censo ele é um pouco atrasado, porque nós temos dados do censo até 2013. O de 2014 ele vai ser publicado agora em outubro. Tá? E outra coisa também foi que esse nosso grupo, o Rede Universo, em 2004, 2003, 2004, ele foi convidado para participar na qualificação dos dados do censo. Então, na época, foi distribuído todos os dados de cada estado e nós fizemos a descrição do Mato Grosso. É uma publicação que está no site do INEP, pode fazer download, a Unemate também participou de alguma forma. E foi importante porque na medida que você utiliza um banco, você questiona o banco. Você começa a questionar o dado. Tá? Eu acho que a gente tem, nós, pesquisadores, precisamos começar a trabalhar com a questão dos bancos, porque a gente precisa questionar aquele banco. Né? E hoje, inclusive, fazemos uma grande crítica, porque o INEP ele foi mudando a forma de coleta de dados e hoje, para você coletar um dado, determinado dado, você tem que usar o microdados. Você não consegue mais tirar diretamente do site. Então você tem que ter o SPSS, né? Tem que ter toda uma forma de tirar o dado, um dado institucional. Isso é o que a gente tem brigando muito. Esse dado tem que estar disponível para o estudador, não tem que ter, porque o SPS é de domínio público. É de domínio público público, né? Porque o SPSS não é de domínio público. Né? Também, por exemplo, eu necessariamente da educação não precisa trabalhar com um software estatístico. Então, nós temos brigado muito por isso, em outros também, em outros fóruns, eu faço parte de um fórum da Comissão da área da saúde, que é o INEP, ele tem que disponibilizar isso para um grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa tem que participar. Então, foi a partir desse trabalho que a gente começou a questionar os bancos. Bom, em termos de política, só de uma forma geral, tá? Principalmente a partir de 2005, nós dividimos, quando a gente vai discutir política da educação superior, que a gente tem na época do FHC, que foi muito ruim para as universidades públicas, principalmente para as federais, e teve depois a entrada do governo Lula. Né? Então, a gente falta muito nesse programa de expansão em relação a isso. Aqui tem instituição pública. Outra coisa também é que quando a gente vai discutir universidade pública, a gente não pode deixar de olhar para a universidade privada, não a universidade, mas para o setor privado. Porque ele hoje, ele é um setor que atrai um determinado número de pessoas, que a gente tem visto que ele pode ser um fator que está considerado na não preenchimento de vaga, nas taxas de conclusão, na medida que o setor privado tem financiamento público através do ProUni, através do FIES. Então, hoje, quando você analisa, em 2000, quando eu analisei a evasão, a gente analisava a evasão como uma questão institucional, planejamento. Hoje, você tem que olhar muito mais. Tem que olhar o FIES, um ProUni, ele atrai, principalmente quando a gente entra numa greve, né? Aí o aluno, não, peraí, eu vou mais rápido, vai mais rápido, é pobre, ninguém tem garantia de bolsa. Isso nós já fizemos algumas pesquisas, então não dá para você pensar em discutir a universidade pública sem olhar para o setor privado. Então você tem que, de alguma forma, olhar para o sistema da educação superior. No setor público, nós tivemos alguns programas que em Mato Grosso refletiram bem, que foi um programa expandido no setor federal, que permitiu que as universidades federais fossem para o interior, era um programa específico para a interiorização. A universidade utilizou bem esse programa, criando cursos no interior. Tem o PDE que fala, dentro do PDE tem o REUNI, eu não quero falar do REUNI, nas universidades federais, tem toda uma discussão do REUNI, muito grande, muitos trabalhos falando sobre o REUNI, não criticando a expansão, mas a forma como o governo começa a tratar essas políticas, que é através de contrato de gestão. Você tem que ter metas, você tem que cumprir determinados padrões para poder garantir o seu financiamento. Padrões, inclusive, metas, inclusive, que não foram discutidos com o grupo, como a relação de 1 para 18, um professor para cada 18 alunos, e a taxa de diplomação de 90%, porque a gente não sabe onde encontrar essa taxa de diplomação de 90%. O que a gente tem de conhecimento, que a UFMG, ela tem uma taxa melhor, mas ela tem um processo de aproveitamento de vagas muito rápido internamente, né? E Minas Gerais é uma das unidades da federação que tem o maior número de instituições federais. Então, essas realidades não foram discutidas. Então, muito que se discute com o REUNI não é pelo processo de expansão, mas a forma como o governo dialoga nessas políticas. Nós temos depois o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES que foi para os estaduais, que é um programa interessante, porque ele começa a preocupar com a permanência.
né, o governo começa a olhar que não só ele tem que ter um recurso, era pequeno esse recurso, hoje ele se estrutura de uma melhor forma, inclusive as instituições federais criam as pró-reitorias que não existiam, né, as federais, elas não tinham a assistência estava muito ligada com a extensão, assim, muito com uma coordenação, e hoje ela é uma pró-reitoria, tem seus fóruns, então a permanência começa a preocupar enquanto política. Tá? Nós temos o SISU, né, que é o Sistema de Seleção Unificado, que está aí surgindo, e eu digo sempre que o Mato Grosso, o Centro-Oeste, de alguma forma, vai ter que enfrentar isso. Então ele veio com um acesso democrático, uma forma mais democrática de ingressar na universidade, né? E a gente tem discutido, nós temos já uma dissertação de mestrado que discute isso, outros, o que está refletindo isso, a gente vai ver alguns fundos, o que tem refletido isso nas nossas universidades. Eu brigo sempre com o pessoal do Nordeste, mas não temos praia para atrair alunos, né? E aí como é que a gente faz, né? Como é que a gente consegue que esse aluno ele se inscreva nacionalmente, né, mas na hora de vir ele não vem. E o que significa ser democrático quando a gente utiliza de um instrumento que é o Enem e que reflete claramente o desempenho diferenciado nas unidades da federação. Então, o SISU ele tem uma proposta de mobilidade acadêmica, permitir que o aluno possa transitar o país, mas os estudos mostram que quem faz isso é só São Paulo e Minas Gerais. O restante não consegue nem ingressar na sua instituição no seu estado. Então, é uma discussão grande. Não, o João vai vir por aí, não existe, não vejo muita possibilidade dos reitores abrirem mão disso, até porque eles tiraram um problema sério, né? Que é o vestibular. O vestibular tem custo alto para a instituição, além de ter sempre um juiz, um procurador do seu lado, a Polícia Federal tem fraude, né? Então, assim, eu entendo a posição do reitor quando isso passou a ser um problema meu, isso passou a ser um problema de lá. Mas a gente precisa refletir muito, porque o SISU tem impactado muito na questão. A Universidade Federal de Mato Grosso aderiu ao SISU em 2010 e ela hoje começa a ver o que está acontecendo lá na universidade. E temos a lei de cotas, que foi a reserva de vagas para estudantes, né, da escola. Nas instituições do setor privado, nós temos o ProUni, né, que surge aí como a grande questão. Nós temos já uma ou duas dissertações que discutem ProUni. O recurso, estudar ProUni é muito difícil, porque você não tem acesso a dados. Quem faz, quem não, você não tem. O CIS-ProUni, ele só está te dando a bolsa, mas ele não diz as taxas de conclusão. Então, a gente tem demandado por uma maior transparência e tem um viés, que é a questão do financiamento. Bom, só para a gente dizer, como eu disse, a gente está no contexto nacional. Então, em termos assim, só nacionalmente, em 2013, o país tinha 2.391 instituições de educação superior. Apenas 12,5 eram públicas. 87 eram privadas. Então, nós podemos dizer que nós temos, isso é uma realidade completamente diferente de outros países. Tínhamos 30.791 cursos, 33 públicos e 66 privados. Nós tínhamos 15% de vaga pública e 84,67% de vaga privada. Quando eu estou falando privada, eu estou falando de universidade, a matrícula, né? Nós tínhamos 61%, o setor público ele tinha 61% de vagas de matrícula no turno diurno, e no setor privado 26%. E o noturno, a pública, ela só tem 38% e 73%. Então é aquilo que eu falo, o setor privado é que na verdade acaba recebendo o aluno trabalhador. Um dado também é sobre a candidato de distritos, quer dizer, relação candidato-vaga. Veja que na universidade pública você ainda tem uma relação de 13 candidatos com a vaga. E na universidade ou nas instituições privadas você tem 1, candidato. Quer dizer, garantir uma expansão pelo setor privado é desconsiderar que já existe mais, eu acho, de vaga do que, né? O ingresso é outra questão, a taxa de ocupação. Hoje no país, apesar da gente ter uma ampliação, vejam que nós estamos com uma taxa de ocupação de 56%, ou seja, 44% em média das vagas ofertadas não são preenchidas na educação superior. E o setor público, apesar de ainda ser haver uma concorrência, ele tem aproximadamente 4% de vagas não preenchidas. E o setor privado, ele está sempre no setor que ele preenche 51% apenas de suas vagas. Com relação à taxa de conclusão, quer dizer, é um ingresso, é isso que eu falo, ingressei tem vagas,
mas não preenche o vago. Tem permanência, eu não tenho conclusão. A conclusão do país, apenas em termos de 46% conclui a educação superior. No setor privado, lembre-se que só entrou 50%, e só desses 45% conclui. E no setor público também nós temos 47%. Só que a gente precisa tomar cuidado com essa questão do CAUST, porque aqui o governo federal ele faz o seguinte: ingressou 4 anos depois e conclui a taxa. Ele está esquecendo que existe uma coisa chamada retenção, que é aquele aluno que faz o curso em maior número de tempo. Principalmente quando você começa a adotar medidas de ingresso que diminuem as desigualdades sociais. Mas esse aluno, ele tem trabalho, esse aluno tem... Então, a trajetória acadêmica dele não é aquela trajetória que estava prevista. Tá? Então, mas mesmo assim, nós estamos com taxas baixas de conclusão. Vejam que o setor estadual ainda está melhor que o setor federal. E o setor municipal, ele, apesar de estar como público, ele tem algumas características peculiares. Em termos de organizações, é isso que eu falei, se só tem no país hoje 8% são universidades, o restante são não universidades. Praticamente o país hoje o ensino é por faculdade, 84% do oferta é faculdade, então é ensino, não é ensino, pesquisa e extensão. Tá? A concentração das universidades está no setor público e a concentração de faculdades no setor privado. Então, quando a gente está falando, que a gente então discutindo o nosso planejamento, nós temos que considerar que nós somos minorias, as universidades são minorias, então elas têm que garantir esse ensino de alguma forma. Bom, aqui eu apresento no nível nacional a taxa de crescimento. Vocês percebam que a gente calcula a taxa de crescimento ano a ano, vocês percebam aqui as instituições federais, que a partir de 2007, reúne, é notório a expansão que se tem nas universidades federais, as instituições federais, principalmente quando eu falo de instituições federais, eu estou falando das universidades dos IFES, das institutos federais, tá? As instituições privadas, elas vêm num processo de praticamente não haver crescimento, se esgotou a questão do setor privado, tá? E as instituições estaduais hoje, tá, elas praticamente estão recuperando um momento em 2007, mas hoje já começam a recuperar. Isso não tem nível de Brasil. Tá? Então a gente pode dizer que os investimentos do setor federal em 2007 tem reflexo diretamente na ampliação de vaga. E o setor privado, ele vem a cada momento diminuindo. E o que a gente questionando, o que significa ProUnis, né, e FIES, se ele ainda não consegue, tá? Bom, apesar disso tudo, eu trouxe esse dado só existe até 2012. Isso que é o problema de trabalhar com banco, ele vai mudando, tá? Então, em 2012, para vocês terem ideia, do total, se vocês imaginarem que nós tínhamos, do lado da concluinte do ensino médio, 2 milhões. Daí você tinha 3 milhões de vagas. Puxa vida, eu estou quase que um número, né? Tenho mais, né? Tem mais vagas do que alunos concluintes. Não, estão considerando a demanda reprimida. Só que no setor, no nível de ensino médio, 85% que conclui vem na escola pública e 14% vem do ensino privado. Quando você vai para a educação superior, você se inverte. Você tem 16% de vaga pública e 83% de vaga privada. Então, isso explica que então eu tenho sempre uma demanda a mais que justifica aquela relação maior, porque no momento eu tenho muito mais alunos saindo da escola pública, mas a minha oferta de vaga é a oferta de vaga do setor privado. Então isso faz com que a gente brigue sempre, nesse nosso momento, pela ampliação da vaga pública. Bom, aqui é Mato Grosso, vamos começar a falar do nosso Mato Grosso, né? Mato Grosso, em 2013, ele tinha 61 instituições de educação superior, 576 cursos de oferta. Outra coisa, eu vou falar sobre curso de graduação presencial. Eu não vou falar de curso à distância. Nós estamos começando um projeto de educação à distância, que é mais complicadinho do que a educação presencial. Então, eu vou, sempre que eu estiver falando de graduação, eu estou falando da graduação presencial. Né? Então, nós temos pública, nós temos 4 instituições, tá? Que são a UNEMAT, a UFMT, o IFMT e a Uninova, né? Que é a nova modelo. Tá? Nós temos 56 privadas. Nós temos apenas 3 universidades, 2 centros universitários, 1 centro de educação tecnológica e 55 faculdades. Ou seja, temos a mesma tendência do sistema de educação superior do país, um ensino não universitário e privado.
comentei um pouco da história, né, assim, muito rapidamente, quer dizer, a gente vê que o ensino superior universitário no estado ele é novo, né, ainda não fez 50 anos, né? Então nós temos a Federal de Mato Grosso, a Universidade do Estado de Mato Grosso, fiquei prestando atenção que tudo é em dezembro. Dezembro é um ano bom, um mês bom aqui para a educação superior, em dezembro de 70, em dezembro de 93, quando ele é instituído como universidade. Tem uma história antes, né? Nós somos construídos a partir de faculdade. E o Instituto Federal também foi em dezembro, tem? Então, o Instituto Federal, enquanto uma instituição de educação superior, ele é o mais recente. Tá? Pessoal, a história breve, a gente... Bom, indicadores. Quais os indicadores que nós vamos trabalhar? Então, nós vamos trabalhar o curso, vago, inscrito, ingressante, matriculado e concluinte. Na categoria capital, interior e área de conhecimento. É porque a gente agora, enquanto número, né? Calma que eu vou falar. Então, assim, aqui você tem, desde 1996 até 2013, sobre a oferta de cursos de graduação. Percebam, capital e interior, faço questão, que é importante para isso, destaca a UNEMAT. Percebam que a UNEMAT, tá, ela vinha praticamente, era só interior, né? Ela está no interior, ela vem crescendo no seu número de cursos, em 2005 ela tem crescimento, ela tem um crescimento grande aqui em 2000, e ela vem crescendo, em alguns momentos ela diminui, já é por causa dos núcleos pedagógicos, né? Mas ela tem 73 cursos de oferta. No interior, ela se vai representar, porque a Federal de Mato Grosso tem 49 cursos no interior. Ela tem 73 e o IF tem 25 cursos. O setor, a pública, a Uninova tem 5 cursos. Então, a Unemat, ela hoje é uma instituição que, de alguma forma, responde pelo interior do Estado. Tá? Quer pelos seus campos, que eu tinha posto aqui 11, mas o rapaz falou 13, né? Tinha 11 campos, 6 núcleos, né? Então, ela é uma instituição que responde pelo interior do Estado de Mato Grosso. Bom, aqui eu mostro qual é a participação dos cursos da UNEMAT nas instituições públicas. Vejam que ela hoje representa praticamente, em 2013, 19% da oferta dos 576 cursos estão na Federal de Mato Grosso, 12% na UNEMAT. Mas percebo que nós temos 60% de oferta ainda pelo setor privado. Tá? Vejam que ele já foi maior a participação das instituições públicas na medida que você tem um crescimento, principalmente incentivado, na era Fernando Henrique Cardoso, você diminui a percentagem de participação do setor público. Taxa de crescimento. E como foi esse crescimento ano a ano? Então, eu destaco aqui a cada ano como foi o crescimento em relação ao ano anterior. Tá? Então, vejam. É importante destacar como é a peculiaridade de cada instituição. A UFMT, ela teve uma metodologia, principalmente na década de 90, que é as turmas especiais. Ela saía do seu campus. Então, vocês imaginem que, aqui, ó, em 2000, ela tem um aumento de 97% dos cursos. Isso era uma coisa, como é que se explica se não tinha recurso para isso? Mas foi uma metodologia que ela fazia por turmas especiais. E depois o governo federal, só. Turma especial não existe. Você faz no campo ou você não faz no campo. Tá? Vocês veem, a UNEMAT vai tendo seu crescimento, em alguns momentos ela diminui, e aí que eu digo qualificar o dado, ela diminui, por quê? Porque ela deixa de ter um núcleo, ela deixa de ter aquelas licenciaturas parceladas, tá? E ela vem aumentando, diminuindo, e vejam que em 2012 ela tem 23%, depois ela estaciona. O setor privado, ele vem diminuindo, na medida que a gente tem um aumento do setor público, vem diminuindo claramente, e hoje, podemos ver aqui, principalmente a partir de 2000, ó, como vem diminuindo a oferta de cursos, tá, pelo setor privado. Tá? E nós aqui, o setor público aumentando. E o IF, né, que vem criando aí, o IF tem essa expansão, que a gente vê, ele vem expandido claramente com cursos tecnológicos, mas ele também tem crescido muito na questão dos bacharelados. Nós já temos uma dissertação de mestrado que discute isso. Quer dizer, ele foi criado para dar a oferta do curso de tecnólogos, mas hoje ele praticamente entra também na discussão dos bacharelados. Aqui a gente mostra claramente os gráficos, tá? Vejam que a UFMT, né, ela vem aqui e a UNEMAT praticamente, olha, em termos de percentual, elas estão equivalentes em termos de percentual de oferta de curso. Então, o papel das instituições públicas da UNEMAT e da Federal hoje é um papel quase que equivalente em termos de oferta, destacando a oferta no interior pela UNEMAT.
Número de cursos presenciais no interior, aí é que eu mostro claramente, por exemplo, a Unemat, tá? Aí você tem a UFMT e o setor privado, que aí o setor privado, e aí mais uma diferença da oferta do setor privado no interior, que é pelas faculdades. Enquanto nós, o setor público, oferecemos no interior cursos por meio das universidades. Então, quando a gente está falando em formação qualificada, a gente tem que destacar que o ensino universitário no interior e o ensino das faculdades no interior. Aí eu trago o pessoal vai apresentando um relatório, né, que são as questões de como a Unemat se distribui. Está bonito nesse mapa, bom? Como a Unemat se distribui, a Universidade Federal de Mato Grosso tem 5 campos, capital e 4 no interior, né? Pelo dado, vocês têm 11 campos, nesse relatório aqui que vocês me mandaram, tinha 11 campos, 6 núcleos pedagógicos, não é isso? Tá certo? Então, assim, de alguma forma, vocês cobrem o interior. Existe, nós estamos, nesse trabalho que eu falei, que nós fizemos em 2004, foi publicado em 2006, a gente até divide o estado em micro-regiões, né? Isso a gente tem pedido ao INEP, né? Para discutir como é que, no planejamento, eu acho isso importante, por exemplo, porque a UFMT, ela está praticamente no sul, né, em alguns lugares, né? Como é que esse estado, com essa dimensão toda, como é que se faz? Como é que é essa distribuição, né? E o que significa também abrir polos e abrir cursos, abrir campos? Qual é a característica? E aí eu resgato a questão da autonomia. Eu não posso tratar o Unemat como eu trato o Unesp, né? A restado não vai fazer. Eu tenho a minha característica, eu tenho a minha identidade, daí na minha autonomia eu tenho que discutir isso, tá? Então a gente pode dizer que no Mato Grosso o ensino universitário está presente no interior do estado. Número de cursos por grande área. O Ministério da Educação, ele divide os cursos em grandes áreas de conhecimento. Olha, essa divisão é do Ministério. Difere da divisão da CAPES, difere de uma série de outras questões. Então, nós vamos utilizar 100%. Então, na área de agricultura e veterinária, que citou a maioria dos cursos, vejam que a Unemat, ela começa a crescer em 2007, tá? Ela vem crescendo e a UFMT também começa a crescer, né, no número de oferta de cursos da área de agricultura e veterinária. Aqui, principalmente na UFMT, ela vai para o interior do estado. Tá? Então, e o setor privado também, que não. O setor privado é bem mais mercadológico, né? Ele, a parte também, ele vem aqui crescendo com a área de, entrando com a questão também do agricultura e veterinária. Ciências de negócios, sociais de negócios e direito, é onde o curso de maior matrícula no país, que é o curso de administração, não é o direito que é maior, é a administração, tá? Nós vamos dizer que o nosso estado está bem em termos disso, né? Porque ele tem o maior número de cursos, justamente nessa área. Olha, 142 cursos ofertados pelo setor privado, tá? E aí nós temos aqui a UFMT, praticamente ela diminuiu aqui, mais uma vez, mostrando a questão das turmas especiais de contábeis, Quacumarte, Mirassol e ciências que eu quero, né, que vem diminuindo, mas ela praticamente, a partir de 2007, ela pouco cresce em termos de oferta desse curso na área de ciências sociais e negócios. E a Unemat, ela vem aqui já entrando numa área que a gente vai ver na história, que a Unemat nasce muito na área da educação, né, e aí ela vai começando a abranger as outras áreas de conhecimento. Ciências matemáticas, né, de computação, a Unemat ainda também, a UFMT, você vê que já começa a diminuir a oferta de alguns cursos aqui, né, a gente vê a discussão da questão do ciências sociais, negócios de direito, da questão do mercadológico, da questão de que cursos que atraem ao mercado, então o setor privado ele se atrai por esse tipo de curso, e os setores públicos eles vão de alguma forma participando em todas as áreas, de forma a oportunizar a nossa população da oferta de curso, mas são áreas de ciências que têm uma oferta pequena, né? Então, aí, que tipo de curso? Tem que olhar a lista que é muito grande, que tipo de curso estão ofertados, uma discussão sobre uma ampliação, se nós vamos atender ou não, isso até hoje corresponde a uma realidade do Estado. A educação. Então, a educação, ela tem, e aí depois nós vamos ver claramente, a educação, a Unemat, ela nasce com a questão da educação. O setor privado, né, vocês veem que ele vem diminuindo, mas ele vem diminuindo na presencial, ele vai para a educação à distância.
tá? Então ele vai cortar a parte de educação, né, a parte de pedagogia, formação de professores e tudo, ele vai para o setor privado. E nós vamos observar que foi a área que menos cresceu em termos de oferta de vagas e cursos no Estado. Né? Talvez porque tenha se esgotado essa oferta. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer em termos de área de conhecimento, num planejamento em termos de área de conhecimento. As engenharias, né? Então vejam bem que a UFMT ela começa a expandir as engenharias, né? Engenharia de produção, engenharia química, nós temos agora o Brasil Campus, que é o Varda Grande. A Unemat também entra, bem que ela começa a entrar, ela cresce nesta área também. Tá? E o setor privado, que era muito pouco, cresce claramente nesse setor, muito motivadas pela Copa, né? E essas coisas todas, e essa criação do estudo. Nós temos conhecimento que é uma dificuldade muito grande em fazer esse discurso que acontece no setor privado pela questão do professor, né? Quem é o professor que vai para esse setor? Mas vejam que as instituições públicas, a IANFIEP, muitos dos tecnólogos, né? Com a questão de que ela também participa da área de engenharia. E aí, nós vamos ver que é aqui que começa a mudar um pouco a oferta do diurno e noturno. Porque como são cursos que têm período integral, às vezes você precisa ofertar em período diurno. A humanidades, aí a matemática, não existe nenhum curso na área de humanidades, e é a área que menos cresce no país. E aí eu lamento, né, porque a área da arte, eu tenho uma filha formada em arte, né? Mas a área da arte, ela requer uma demanda, né? A gente precisa trabalhar com essas questões, né? Algumas escolas estão entrando no currículo com essa exigência, mas nós temos claramente aqui, ó, praticamente não há uma oferta desses cursos na área da arte. Na área da saúde, também nós temos ainda uma área que cresce pouco, tá? A área da saúde. A federal aqui, esse crescimento de custo da federal aqui, praticamente é de enfermagem e medicina no interior do estado, e a Unemat também, que começa com a criação dos cursos de enfermagem e medicina, então começa a entrar nessa área. E a área do setor privado, muito voltada para a fisioterapia, enfermagem, entendeu? E a educação física também está situada dentro desse. E a área de serviços, né? Que é mais tem turismo, né? Que tem o curso de turismo. E o UFMT não tem essa área de serviço no estado. Tá? A oferta de vagas, aí é que eu falei curso. Porque a gente fala curso, eu não falei curso, agora a vaga que interessa. Então vejam que do total de vagas, 9%, 18%, 20% estão no setor público. Tá? 77% estão no setor privado. Nós vamos ver que uma das metas do Plano Nacional é você expandir a vaga pública, porque é a vaga pública que faz a entrada. Então, precisamos reforçar a questão de expansão de vagas, mas a gente tem que pensar que tipo de vaga, né? Com que vaga, em que momento nós vamos expandir, porque nós vamos ver alguns dados que nos preocupam. Aí aqui a taxa, o número de vagas, né? Então aqui você tem a UFMT, vejam que a UFMT e a Unemat, elas estão aqui no número de vagas na oferta muito próximas, elas estão próximas, a UFMT já teve uma oferta maior, mas a Unemat demonstra que um crescimento, e aí a gente mostrou que ela vem crescendo em várias áreas, ela não cresce só em uma área, ela cresce em várias áreas, então ela tem uma oferta, a UFMT conta menor, e o setor privado sempre um ano de oferta, a gente viu lá que tem 100%. Vejam bem, oferta de vagas não significa ingresso. Lembra que eles têm 51% de vagas não preenchidas. Tá? Aqui é um taxa de crescimento, aí eu peguei alguns anos assim, né? Então a gente imagina que a taxa de crescimento de vagas nas instituições públicas vem aumentando, né? E no setor privado, vejam claramente como vem diminuindo a oferta de vagas no setor privado. Enquanto o setor público, a Unemat tem um aumento de 42% em 2012, a UFMT 26% de oferta de vagas. Então, há uma certa preocupação no aumento de oferta de vagas. Quando a gente vai falar por área de conhecimento, a gente tem que, em 2013, 38% das nossas vagas na educação superior estava na área de ciências, negócios e direitos. Né? Então, grande parte das nossas vagas de oferta de curso estão nessa área. Tá? Aí nós vamos ter uma área a educação é uma outra área, né? Que a educação é nessa área. Depois nós temos a área de engenharia,
Tá? E as menores áreas estão na área de humanidades, saúde. Então, pensar no planejamento é pensar também em que áreas, né, e qual é a demanda. Principalmente quando a gente tem, às vezes, uma infraestrutura que dá a possibilidade de você ampliar um custo equivalente daquela área. Então, essa é uma realidade hoje. Claro, evidente que sempre o setor privado prevalecendo essa oferta de vaga, que é outra briga que a gente tem que ter. Bom, oferta de vagas. Aí, eu vi aqui pelo setor público, a gente viu que na agricultura e veterinária, 47% das vagas são públicas e 52% privadas. Então, a gente vai por cada área de conhecimento, quanto já existe de oferta pública e quanto existe de oferta privada. Então, vejam que a área de agricultura está muito próxima, a gente não conseguiu ficar muito longe. A área de ciências, negócios, direito foi aquela que tem maior concentração, 88% são pelo setor privado. Tá? A área de serviços, nós temos poucos cursos na área de serviços, então 88%. A área de humanidades, que também o setor público da área deixou de assumir, está com 90%. E a área da saúde, hoje, ela também é uma área que está dentro do setor privado. E aí eu vou falar enquanto da área da saúde. A área da saúde, a gente tem um movimento do Fórum Nacional das Profissões da Educação da área da saúde, questionando, tá, essa questão de vagas pelo setor privado. Já há um movimento do Ministério da Saúde junto com o Ministério. Já há esse movimento, né, dessa prevalência do setor privado, muito em cima também do processo de avaliação. Os resultados do ENAD mostram claramente que a instituição pública tem um desempenho diferente da instituição privada. Tá? Então, essas são questões que vão hoje dentro do movimento pela ampliação da vaga pública. Aqui, aí eu vejo também, eu fiz uma taxa de crescimento no período de 2000 a 2003. O que cresceu? Veja que o setor público, as vagas do setor público na agricultura cresceram 700%. Então, houve investimento, enquanto no setor privado cresceu 900%. Aí você vai, ciências sociais, negócios e direito, apesar deles terem uma maior oferta de vaga, o crescimento foi mais no setor público. Interessante. É que, na verdade, a gente tem que considerar que a distância de 12 para 80 é muito grande. Nós levamos quantos anos o programa do governo privilegiando o setor privado e a gente está querendo tentar, mas só que a escala é diferente, né? Eles estão com 80, nós estamos com 12, então nós estamos sempre desvantagem. Mas a gente percebe aqui que houve, de alguma forma, um investimento no setor público. E assim você vai na ciência de computação, na educação, houve, de alguma forma, uma retração do setor público muito ligada às licenciaturas parceladas, né? Aquele momento de atendimento pela LDB, da formação de professores, mas eu vejo que ainda há um olhar, precisa ter um olhar, né, sobre esse processo de formação dessa área da educação, não do governo, mas também aqui o setor público também está olhando a questão da educação à distância. Tá? A engenharia, você vai ter engenharia 3 mil, tá? A engenharia eles tocaram, é vaga, gente, estou sempre falando, é vaga. Eu oferto 1.000, eu 500 com 500, mas eu oferto vaga, né? Porque houve uma discussão, agora mudou, se você fazer o pedido de bolsa para um por vaga, agora mudou, o sistema já mudou, tá? Então, assim, aqui eu vou mostrando, a humanidade, a pública esqueceu, né? Não interessa. A saúde e aqui o serviço. Vejo que na pública ele até cresceu mais em termos de oferta. Quer dizer, por que eu estou mostrando isso? Apesar de o número de vagas ainda estar no setor privado, o setor público vem investindo nessa oferta de vagas. Isso é que é importante. Não é só o que oferta, mas qual é o trabalho que tem feito ao longo desse período, tentando modificar esse modelo, tá? Que é a oferta do setor privado. Aqui, uma coisa interessante também é a relação candidato-vaga. Né? Então, vocês percebam que a relação candidato-vaga, que é o número de inscritos sobre o número de vagas ofertadas, sempre no setor público, ele é positivo. Olha aqui, ó. Isso daqui, gente, chama-se SISU. O SISU é uma vez, né? Uma opção de gente procurando por você, né? Mas, na realidade, ele só procura. Ele não é. Né? Então, ele aumenta isso aqui, ó. E a gente até diz que a gente ficou mais escrevendo, porque o maior número de pessoas ficou lá de fora. Né? Então todo mundo escreve, né? Todo mundo se inscreve. Né? Então, assim, parece assim, nossa, o pessoal está procurando, mas não, isso aqui é um dado que a gente precisa. Aqui tem, a Unemate vai ter isso também, com certeza. Vai crescer, que bom, né? Mostra o mundo que cresce, né? Aí o setor, olha o setor privado, ó, 2, 1. Entendeu? Então, a nossa demanda, eles estão reivindicando também o SISU, né?
Nós estamos criticando o SISU também, porque faz parte do sistema que é o SISU também, né? Então, assim, então, há uma procura positiva. E quando você olha isso por área, é completamente diferente. A área da saúde, a área da engenharia, é completamente diferente a procura por esses cursos. Então, essa é uma relação que mostra, assim, a necessidade ainda de ampliação na medida que há uma procura por aquele setor. Enquanto o setor privado, ele, a cada momento, vem diminuindo a oferta. Apesar do grande instrumento motivador do governo, que é ProUni, FIES, ProUni com FIES, bolsa, não sei o quê, pague quanto você pode, né? Mas mesmo assim tem mostrado claramente que ele deixou por quê? A população não consegue pagar. Né? A população não consegue pagar a mensalidade. Tá? Então, essa é uma questão. Taxa de ocupação. Aí a gente então, olha só, eu já tive aumento de vagas, aumentou o número de pessoas que procuram, e quanto, na verdade, a partir disso se matricula na educação superior. Então você começa a ter 100%, 100,4%, porque você está colocando transferências, fez uma sobrecarga, tá? Então você vejam que a partir do SISU, nós estamos diminuindo a nossa taxa de ocupação. Ou seja, na federal hoje sobra vaga não é preenchida. Aqui, a Unemate, veja bem, ela houve expandido, aí ela vai também começar a ter a não vaga preenchida. Isso é dado censo. Esse é o dado que está lá no censo. O que impacta aqui nas federais? Pelo menos nas federais. É porque você ganha para não matriculado, né? Então, o impacto aqui é grande. Quer dizer, então, é isso que a gente já... Então, então vamos ampliar e não vai ocupar a vaga? Então, não precisa ampliar, eu não estou ocupando vaga. Então, eu preciso entender isso aqui. O que não faz eu ocupar a vaga? O que leva a eu mesmo com uma procura de 13, eu não ocupar essa vaga? O que faz? Considerando que hoje nós temos lei de cotas, né? Todas as instituições têm lei de cotas, nós temos o processo seletivo democrático, né? Eu não preciso sair de casa, quase hoje estão até propondo o próprio internet. E o que faz, mesmo com tudo isso, eu não tenho esse medo. Imagine que aqui, olha a incoerência, o setor privado vem crescendo. O que faz isso? Por que o setor privado começa, ele vinha, isso aqui em Mato Grosso, ele vinha, tá? Ele vinha descendo, 51, 50, aí a partir de um determinado 2010, né, ele cresce a ocupação de vaga, enquanto nós, do setor público, o que faz isso? Nós precisamos questionar o que está acontecendo, né? Matrícula, aí nós já passamos do ingresso, então ingresso é vaga, agora vamos ver quem fica. Vejam que matrículas, aqui eu estou com matrícula por instituição, vejam que o número de matrículas não cresce na mesma proporção que o número de ingressos e de vagas. Matrícula é aquele que registra. Então significa que o aluno, falando na permanente, o aluno está ingressando, mas ele não está se matriculando, ou seja, nós estamos perdendo alunos no processo de ingresso. Nós não estamos tendo permanência, logo nós não estamos tendo conclusão. Tá? E vejam aqui que o setor privado, ele vem se mantendo, mas ele vem garantido. Eu pergunto, será que é bom? Então eu posso dizer que o ProUni fez, eu não afirmo, eu levo a outra, será que o ProUni fez, então faz o melhor papel do que ampliar a vaga? Que o nosso programa de permanência, isso aqui precisa ser estudado, isso aqui precisa ser qualificado, porque se eu estou brigando pela ampliação de vagas, e eu tenho um dado que vem crescendo a número que fica lá dentro, alguma coisa nós temos que fazer. Nós temos que começar a estudar essa questão. Enquanto o setor privado, de alguma forma, ele vem garantindo, porque ele sempre teve um número, vejam bem, ele sempre teve um número, ele não se modifica. Nós é que, de alguma forma, estamos perdendo aluno ao longo do nosso trajeto. Então, é aquilo que eu falei, falar em acesso na educação superior, mas não falar em permanência, não tem lógica, porque ingressar não está garantindo formação.
Aqui, número de matrícula ainda, apresentar para o Mato Grosso. Número de matrícula, outra questão, número de matrícula diurno e noturno. Tá? Vejam que no setor privado, a grande percentagem de matrículas é no noturno. Nós, no setor público, a federal é diurno. Apesar de 2007, do Reúne, a Universidade Federal já concentra a sua oferta de vagas no setor, as suas matrículas no setor diurno. A Unemat, ela vinha basicamente com matrícula no setor noturno. No entanto, na medida que ela amplia as áreas de conhecimento, ela muda, quase que inverteu, né? Muito pouco ainda, essa questão. Então, ela hoje, aí vamos voltar lá naquela tabela, lá de perda de matrícula. Será que é isso? O fato de eu estar ofertando cursos de eu perco a matrícula? O que é isso? Porque eu inverto, eu amplio, mas eu começo a ter uma oferta, uma perda de alunos. Então, aqui na Federal também, ela praticamente se mantém, mas ela vai perdendo também, que é a sua concentração de matrícula no setor da Universidade Federal. Aqui, vejam que o IFMT, ele na verdade, o IFMT, na proposta de criação desse instituto, era para a classe trabalhadora, curso noturno, mas ele nasce praticamente com matrícula no diurno. Ele vai se invertendo ao longo do tempo, mas ele já tem muita oferta no setor. O que eu estou dizendo? Que, apesar, o que nós temos hoje? Quer dizer, quando a gente está falando de democracia do acesso, né? E se eu tenho muito vaga no setor diurno e pouca vaga, isso aqui de alguma forma vai refletir também nas vagas, tá? Eu estou dizendo que essa democracia é relativa, porque se eu tenho maior número de pessoas saindo do ensino médio, no curso noturno, mas eu oferto para ele público no diurno, eu estou desconsiderando algum fator. Então, essa é um dado que a gente precisa repensar em que modelo a gente vai optar. Eu me lembro no meu trabalho que eu fiz na época da educação, quando eu fiz meu mestrado em educação, era a época que o governo federal estava questionando as taxas das instituições públicas, e o MEC criou uma comissão só para estudar a evasão. E aí dizia isso, eu me lembro na Unicamp, que ela dizia assim, que as universidades públicas, principalmente as federais, mas nós ofertamos os cursos nobres, por isso que eles têm que ser durante o diurno. Esse primeiro nobre, já acho que até me arrepia quando falar nobre. O que significa nobre? Porque o mais nobre para mim é a educação, que todos nós passamos por ele, né? E aí a Unicamp questionava, por que eu tenho que criar um curso de engenharia, só posso ter um curso de engenharia durante o dia? Por que eu posso criar um curso de engenharia à noite? Ele vai ter, em vez de 4, ele vai ter 5, né? Mas eu não posso. Por quê? Por que a oferta? Porque quando eu estou falando em oferta de vagas noturno de diurno, eu estou falando de tipo de curso. Não a medicina, eu sei que não pode ser à noite, senão o cara vai ficar aqui 12 anos estudando. Mas em alguns cursos, será que nós, no momento de projetar esses cursos, ele tem necessidade? Para vocês terem ideia, eu posso falar porque eu sou assessora da reitora, e eu falo, nós temos curso na Federal de 3.200 horas integral, de manhã, de tarde e de noite. 3.200 horas, não consegue nem, né? Curso de filosofia integral, curso de física, bacharel, licenciatura integral, entendeu? Então, assim, qual é essa realidade? Né? Então, o chave do setor no privado, ele, até porque ele é mercadológico, ele olha, não, é engenharia, então engenharia à noite. Não, vamos pegar um grupo que está excluído lá e vamos botar. Então, não é que a gente vai pensar mercadologicamente, né? Mas a gente tem que começar a pensar que ampliar vagas. Mas então vamos ampliar naqueles cursos? Não. Será que não vamos ser criativos a ponto de repensar esse modelo de oferta de vagas? Por que a nutrição na Federal é integral e a nutrição na Unic é período noturno? Porque lá é 3.000 e poucas horas. E daí? O que significa isso? Entendeu? Então, assim, não estou dizendo que a gente tem que se ter como parâmetro com eles, mas a gente tem que olhar até que ponto o nosso curso é integral. Porque o curso integral que eu entendo é aquele que o garoto passa de manhã o tempo inteiro, à tarde, o tempo inteiro, sobra para ele à noite. Isso é coisa da área da saúde. A medicina, existe um estudo que mostra que o aluno da medicina tem em média de aula presencial 8,40. Quer dizer, ele deve ser louco, ele não estuda. Né? E aí já se discute na área da saúde, ele discute muito essa metodologia de trazer dedo para dentro de sala de aula, trabalhar com outra metodologia. Tá? Então, essa é uma questão que a gente precisa ver. Quer dizer, quando a gente está falando em democratização do acesso, nós estamos falando de uma população hoje que está no mercado de trabalho e que precisa trabalhar.
Nós temos programa de permanência, PNAES, para todos que forem reivindicar? Não, até porque a gente estava discutindo ontem, o valor de uma bolsa lá na UFMT é de R$400. Ninguém larga um emprego de 700, um salário para 400. Né? Ele pode, na UFMT, acumular mais de uma bolsa, 900. Só que ele todo semestre vai ter que justificar. Enquanto lá no ProUni, a família dele só não pode mudar de renda. Né? Existe um estudo da Manira, a nossa aluna fez no ProUni, que tinha um aluno que ele, todo semestre vai aumentar salário, ninguém podia mudar a renda lá, porque senão ele perdia a bolsa. Mas ele tinha a bolsa garantida para ele. Tá? Então, por isso eu estou falando, estudar, pensar no setor público, não pode deixar de pensar no setor privado. Não que ele vai ser o meu exemplo, mas saber que ele hoje é um atrativo, tá? Nesse mercado. Aqui é o percentual, né? E só para a gente ver, às vezes por gráfico fica melhor, então a Unemate, veja bem que ela está bem, ó, já tem no noturno, já diminuiu, por ela ingressar com alguns cursos, o IFMT e Uninova, e o setor privado com a vaga noturna. Tá? Com a matrícula noturna. Aí nós vamos para a taxa de conclusão. Então, eu tenho problema de perda de aluno. E vamos olhar também quem está ingressando e está concluindo no tempo mínimo, tá? Isso aqui, mais uma vez, eu reforço a questão do tempo mínimo. Então, veja que a UFMT, a gente pega assim, o ingressante 96, grau 99, tá? A gente fez isso até 2013, tá? Então, ela começa com uma taxa de 100, né? Ela hoje tem uma taxa de 50%. A Unemate também deu uma taxa. E aqui, ó, eles vinham, ó, e eles estão com uma taxa que sempre se mantiveram 56%. O que a gente tem que ver assim? Ele não está se formando no tempo, mas ele está dentro da instituição, ótimo, é o tempo dele. Hoje tem uma série de questões, mobilidade acadêmica, né? Tem uma série de questões que não necessariamente o aluno precisa concluir, vamos dizer, agronomia em 4 anos. Eu não acho que concluir o tempo significa a taxa de sucesso. Não, significa a trajetória que ele faz no curso. Então, mas eu preciso entender que o meu aluno, ele fica, mas ele está matriculado, ele tem inserido em projetos de pesquisa, principalmente quando nós admitimos o ingresso de pessoas de outro, principalmente provenientes da classe trabalhadora, porque às vezes ele vai fazer o currículo dele separando o que ele precisa. Então, esse olhar, ele precisa ser questionado. Porque isso faz com que o governo divulgue o tempo inteiro. A universidade pública tem uma... Pois é, mas a gente precisa qualificar. E eu vejo o seguinte, a gente defende, já escreveu algumas coisas, que na medida que o governo mudou a forma de relação com as instituições, porque agora se você quer orçamento, tudo bem, você tem que cumprir 90%, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, aí o repasse do dinheiro vai ser na medida que você vai atingir essa meta, que a gente chama gerencial. Isso é muito do MAR, lá no projeto do Fernando Henrique Cardoso, né, da questão gerencial das instituições públicas. E nós não fizemos nada, pelo menos na federal. Acho que é difícil a pessoa dizer assim, você está com uma taxa de diplomação de 50%. Eu fico falando, nossa, que absurdo! E daí? Quantos estão ainda matriculados? Quantos estão retidos? Quem é essa pessoa que está retida? Entendeu? Eu acho que eu preciso qualificar esse dado. E é um papel nosso, qualificar esse dado, para que a gente possa amanhã questionar se essa taxa... Vejam que a proposta do governo é uma taxa de 90%. Quer dizer, eu não sei onde arranjaram isso, né? Mas é uma taxa de 90%. Nós estamos muito longe. Então vamos fazer assim, a partir de hoje a gente não reprova ninguém. Mas será que é a reprovação que está considerando essa taxa? Ou como é que está acontecendo? Entendeu? Lá na federal, a partir do SISU, nesse caso eu falo, o aluno, ele matricula. Aí ele passa os 15 dias, ele aparece, porque dentro dos 15 dias, se não aparecer, ele vai ser desligado. Aí, pronto, apareceu, passou os 15 dias, pronto, ele some de dentro da sala. Sou eu. Ele é aluno, tá com, recebe ticket, um ano que ele passa assim. No final do ano, ele vai lá, se matricula. Aí ele vai fazer o Enem. Não passou? Ele vai lá e tranca. Então, esse dado, o estudo que a gente vem fazendo, a gente mostra que a taxa de trancamento cresceu. Que é o direito do aluno trancar. Entendeu? Agora, aí eu pergunto assim, mas por que ele tranca? É o direito dele. Não, tudo bem, é direito, mas eu quero saber por que ele tranca. Isso não interessa. Você tem que saber por quê. Ele tranca porque ele precisou trabalhar? Ele tranca porque ele não se adaptou ao
curso, não é isso que eu quero, mas eu vou garantir a minha vaga que um dia eu entro. Porque o que a gente tem que considerar é que o abandono e o trancamento não é um problema do aluno só. É também. Mas também é um problema da instituição. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo, vou falar o estudo que eu fiz na nutrição. O aluno dizia assim, professora, eu não sabia que tinha tanta química. Eu não sei química. Eu falei, mas em lugar nenhum está escrito que tinha química. Quer dizer, qual a forma de divulgação? Você botou no SISU, tá ótimo. Aí tentam vocês entrar para procurar um curso na UFMT, o que é um curso de novo. Vou dar um exemplo. Um curso de saúde coletiva na UFMT. Tenta procurar informações sobre esse curso. Aí você acha. Então, projeto político pedagógico. Aí olha lá, 200 páginas. Não leu. Ele já perdeu e não vai ler 200 páginas. Aí ele começa. Projeto, você tem como referência os estudos de Bigode. Putz, não sei nem quem é esse cara. Entendeu? Então, assim, não, vamos fazer. Eu, na época, né, eu sou já jurássica, na minha época eu fazia mostra de curso na Federal, nos campos também. A gente fazia todos os cursos, né, os cursos apresentados. Vamos fazer mostra de curso. Gente, nós estamos no SISU, o aluno não vem em Mato Grosso. Aliás, ele vai saber que é o Mato Grosso quando ele passa, vai estar no mapa, onde é o Mato Grosso. Você está entendendo? Então, assim, que linguagem nós estamos tendo com um aluno que está procurando nosso curso? Você está entendendo? Aí ele procura o quê? Você procura, os alunos procuram assim, o que você quer? Medicina. Aí, por que você quer medicina? Porque eu quero ser um pesquisador. Então não é na medicina que você vai ser pesquisador. Você é muito mais pesquisador na biologia, numa outra área da medicina. Você quer ser engenharia? Mas engenharia, né? Nossa senhora, muito bom. É muito bom. Por que é muito bom? Não, senhora filha, todo engenheiro, ele é um bom administrador. Então não é engenharia, você tem administração. Entendeu? Então, assim, se você fizer uma pesquisa com seus alunos, eles não sabem o que quer. Os alunos da nutrição, eu pergunto, eu logo no primeiro semestre. Aí eu pergunto assim, por que você escolheu nutrição? Professor, porque eu preciso emagrecer. Eu falei, então eu levei uns 4 anos, né? Porque até você chegar lá na dieta, né? Professora, aí você começa da antropologia, professora, por que eu preciso saber isso? Por que eu não preciso saber nada disso? Aí a gente tem lá, formação por SUS. Professora, SUS não é para trabalhar com SUS. Meu filho, profissional de saúde tem que trabalhar com SUS. SUS não funciona, professora. Não? Então vamos ver. Qual a sua realidade? Você está me entendendo? Então, assim, se você. Aí pergunta assim, qual curso que você. A professora tinha, na verdade, professora, eu queria arquitetura. Aí, por que você está escolhendo? Porque é o ponto da aula. O SISU fez isso. A escolha é pelo ponto que dá. Você tá entendendo? Ainda tem uma coisa horrorosa no SISU. Porque ele pôs medicina em primeira opção. E a gente sabe, os alunos de medicina, se você organizar em ordem, eles são sempre os primeiros. Né? Aí ele põe nutrição em segundo. O SISU primeiro vai chamar, ele não passou para medicina. Aí ele vai chamar todo mundo que colocou nutrição. Então ele entra primeiro do aluno de nutrição que tem diferente. Então ele entra e fica. Aí nós criamos uma disciplina que é o primeiro ano, eu chamo de atividade integradora, que o aluno vai conhecer a universidade. Ele tem que conhecer a universidade. A primeira pergunta que ele faz assim. E aí a gente trabalha com um problema assim, quais são as questões que você quer saber da universidade? Se eu posso transferir para a medicina. Olha aí nessa questão, bota aí. Ela saber se vai poder estudar. Aí ele fala, eu não posso transferir para a medicina, não pode. Mas eu não sabia disso? Então, professora, eu vou desistir. Entendeu? Então, assim, hoje os nossos alunos, eles estão ali no SISU, né, mas eles têm muita informação. Então, assim, para perguntar assim, você conhece o curso de saúde coletiva? Não conheço não, mas também não conheço, eu quero medicina. E aí eu digo sempre, quando era vestibular, que todo mundo quer ser médico, né? Mas ninguém sabe a realidade do trabalho médico. Né? Eles olham, né? Então, assim, essas são questões que a gente tem que começar a ver que, seguinte, na medida que mudou um sistema, o que a gente fez para adaptar esse sistema? E eu tem que ter uma linguagem assim, eu queria saber quanto tempo é de curso, quantas horas, as disciplinas e qual é o salário desse pessoal. Ele, nessa disciplina também, depois que ele conhece a universidade, ele vai conhecer o que é ser nutricionista. A maioria desiste, porque, o salário, a senhora já viu? Não vou trabalhar. Aí eu fico assim, a senhora não é igual o salário de juiz. Quer saber o salário de juiz? Então vai saber como é que se chega para ser juiz. Professor, o médico, vai lá e saber quanto que custa o médico. O médico também, ele só quando ele está dentro do consultório.
fora, mas dentro do sistema de saúde, ele foi quase que equivalente, entendeu? Então, assim, o aluno chega sendo assim, e outra coisa, é público. É público, eu não pago. Não vamos ver qual é o caráter público. Vamos estudar o caráter público. O que é público? Você não paga. Não paga? Alguém paga. Então, vamos descobrir. Aí vai descobrir. Então, é uma disciplina que ela tem tido um reflexo muito interessante, porque o aluno, ele começa a ter um universo, né, que ele não sabe, por que você está na universidade? Professora, porque é universidade. E aí, você sabe a história dela? Não, professora, mas por que eu preciso saber a história? Não, você precisa saber a história de onde você está. Você quando compra alguma coisa, você não vai saber mais informações? Então, assim, é isso que eu estou falando, quer dizer, algumas questões, então, muito dessas nossas taxas estão ligadas à desinformação. Entendeu? A desinformação de um curso. Outra coisa também, o aluno entra, ele quer saber logo o que ele vai fazer na profissão. Né? Então, projetos em que o aluno se inclua desde o primeiro semestre. Na área da saúde, a gente tem o SPET, Programa de Educação Tutorial, onde eles vão. Não, mas ele não tem. Não, ele tem que começar a lidar com o projeto, eu tenho que criar projeto. Aí tem uma dissertação da Juliana, também lá da Universidade Federal, onde ela diz que existe uma permanência qualificada. Porque quando a gente fala em permanência, a gente pensa na bolsa permanência. Né? É a bolsa auxílio, sempre assistencialista. Mas uma monitoria, uma bolsa extensão, um PIBIC é uma permanência do aluno, uma permanência não só pela remuneração, mas pelo envolvimento que ele passa a ter no curso, ele se desperta. Eu tenho a história de um aluno da nutrição, quando ele entrou, ele disse assim, eu quero ser médico. Aí eu falei, não desiste, porque você não vai ser médico. O máximo vai conseguir andar de branco do lado dele. Aí ele foi, mas eu vou levando. Hoje ele é um excelente epidemiologista, mas concluiu a nutrição e trabalha com a nutrição. Foi uma área. Outra coisa é isso, ampliar as áreas de conhecimento. Então, essa taxa de diplomação, ela tem que ser vista não só na perspectiva do aluno, mas na perspectiva institucional. E também, de longe, não tem aluno que diz assim para mim, vai entrar em greve. Sabe o que é, professora? Eu fui lá na universidade particular, eu disse para mim, se eu vier, eu consigo financiamento para mim. Aí esse argumento com ele, mas olha, a avaliação, que avaliação? Professora, ninguém liga para isso não. Ninguém liga para isso não. Porque, na verdade, principalmente, por exemplo, algumas áreas, ciência, negócios e direito, o aluno vai fazer concurso, não, na verdade, não interfere no concurso. Né? Agora, quando eu vou pensar em que um aluno da universidade pública, ele participa do PIBIC, ele participa de um projeto, ele tem uma visão ampliada, aí eu mudo a perspectiva. Então, muito dessas taxas aqui não é um problema do aluno, às vezes é um problema de estrutura mesmo, estrutura que eu faço tudo, eu não sou pedagoga, tá? Mas eu acho que os nossos cursos precisam dar uma mexida. Você pensou um aluno que vem hoje, eu vejo que está aluno na minha sala, ele não aguenta ficar 8 horas sentado na mesa. Ele está lá nessa disciplina nossa, é proibido mexer na internet, no telefone. Só se. Aí eu comecei a não, assim, nós vamos trabalhar com a internet na sala. Aí todo mundo, vamos lá. O que está dizendo aí sobre nutrição? Aí, professor, disse isso, qual o site que você está começando? Você tem que começar a pensar nisso. Ele não tem paciência. E o nosso aluno, hoje, uma amiga nossa, Patrícia, que ela fala que você vai fazer um estudo com a juventude. A juventude é imediatista. Você está entendendo? Ela é descartável, tudo ela é descartável. Né? Então, a gente precisa aproveitar. Então, muito disso daqui é o aluno que entra. Não era porque ele não tem informação. Ele só tem informação sobre medicina, engenharia, né? Ser professor, não, jamais. Ser professor física. Tem que fazer uma física. Entendeu? Aí, quando a gente faz essa amostra, nossa, eu posso fazer isso. Então, é preciso ampliar um pouco mais. Não é só um papel nosso. Não, eu acho que o ensino médio também tem que tomar essa responsabilidade de tentar articular com a universidade, por exemplo, a Unicamp, a própria USP, ela faz um trabalho de visita dos alunos, das instituições para conhecer laboratórios, para ver quais as áreas de atuação, entendeu? A gente tem que começar a pensar nisso. Aqui é o percentual, aí esse é um dado que começa a preocupar. Aqui aí está o INEP, vai aprimorando os instrumentos dele. Antigamente ele pedia só matrícula, aí você jogava todo mundo, né? Professor, matrícula, trancado, estava lá, você recebia pelo orçamento do matrícula. Hoje ele pede matrícula, é aquele que tem um curso relacionado, matrícula trancada, aquele que não tem nenhum curso, e matrícula desvinculada, é aquele que já saiu do curso, né? E não concluiu. Vejam que eu peguei esse estado muito grande, então eu peguei 2 anos. Em 2009,
64% dos alunos, na taxa total de matrícula, estavam fazendo curso. E 28% estava trancado. E desvinculado não tinha nenhum. Aí você vê que aqui, ó, na Unemate, 86% e 1%. Olha aqui em 2013, olha quanto aumentou o número de alunos trancados aqui, ó. Ou alguém está trancando. Isso interfere aonde? Na taxa de conclusão. Então, por que esse aluno está trancado? Porque o aluno tem direito? Ninguém vai dizer, mas por quê? E diz por quê? Existem algumas instituições que o aluno, ao pedir trancamento, automaticamente ele tem que preencher. Ah, ele vai mentir. Tudo bem, ele vai mentir. Né? Mas pelo menos eu vou ter um olhar. Né? Se ele está mudando de curso, hoje o governo federal, no caso da federal, ele está controlando melhor. Por exemplo, um aluno que está matriculado aqui, ele não pode fazer em outra instituição. Ele tem, se ele ainda estiver dentro do sistema SISU, ele não pode pegar uma bolsa ProUni. Antigamente que saía, tinha bolsa ProUni, agora não pode, porque pelo CPF ele chega. Então assim, está aumentando o número de alunos trancados. Veja bem, ó, 7%, não tinha ninguém aqui, ó. Aqui já começa a ter 7% saíram sem concluir o curso. Aqui, ó, na Unemate, 12%. Isso de 2009 para 2013. Então, estão saindo sem concluir. Então, é mais uma vez eu resgato aquele nosso conceito. Então, acessar a educação superior não significa ingressar na educação superior, não significa acessar a educação superior. Aí você diz assim, mas então, o governo federal, se ele estiver no sistema, ótimo. Está no sistema de educação superior. Aqui é o caso, é institucional. E se você olhar esse dado, por curso ele é diferente. Ele é diferente. Ah, professora, mas tem aqui a questão da licenciatura, sempre teve uma evasão maior. Ele se mantém. A nutrição nunca teve evasão, tem evasão. A enfermagem nunca teve. A engenharia, o direito não tinha evasão, tem evasão. O que está acontecendo? Você está entendendo? Então, nós precisamos, a partir desses dados, qualificar os nossos dados. Outra questão, a qualidade, é a questão do corpo docente. Fiquei devendo para o colega técnico, mas me comprometo a trazer o técnico. Então, veja bem, a Unemate, ela tem a sua mestrado e doutorado. A federal, doutorado e mestrado. Vejam o IFMT e vejam como muda isso em termos de outra instituição. Essa é uma discussão que você tem que fazer valor. Agora, isso só significa alguma coisa se o aluno perceber que isso tem diferença. A diferença para a graduação é projeto. Para isso eu preciso cobrar financiamento. Entendeu? Uma coisa está ligada. Porque se o aluno diz assim, não tinha que ter essa monteira de doutor, eles vão dar todo mundo. Aliás, é melhor não ter, porque ele vai para a pós-graduação e dá para a gente. Entendeu? Não, a gente precisa criar que essa formação ela tem que de alguma forma qualificar a partir de projetos de extensão, projetos de pesquisa. E muitas vezes os nossos alunos não precisam da bolsa, ele quer ser voluntário, ele quer participar de um projeto, ele quer se envolver nisso. Tá? Então, essa qualificação, que é uma meta que o governo tem, não é só para criar a pós-graduação, que é o papel das universidades criar a pós, mas também, pensando na graduação, reverter, porque na medida que eu reverto isso para a graduação, eu mudo claramente a permanência. Isso já se discute, o aluno envolvido, ele muda a permanência. Ele, quando tem, ele descobre, entendeu? Ele se envolve. Tá? E os alunos eles gostam desse processo, eles são muito envolvidos. Bom, já partindo dos desafios, né? Então, uma das questões é a taxa de escolaridade. Então, a taxa de escolaridade pública é a total da população de 18 anos, total de 18 a 24 matriculados. No Brasil está 28, no Mato Grosso está 31 e em 2013 também continua 31. E a escolaridade é alunos de 18 a 24 anos que estão na educação superior, porque entendendo que continua na conclusão do ensino médio. A nossa taxa é 19 e em 2013 passamos para 19. Então, nós temos uma taxa só de 19% de alunos de 18 a 24 anos fazendo a educação superior no estado. Tá? O INEP traz isso por faixa etária, só que ele misturou a educação presencial e a distância. E nós vamos tentar rodar no microdados, mas o computador é dado de aluno, né? É milhões e milhões. E o computador não conseguiu, inclusive eu pedi o dado separado para o INEP. Bom, e aí eu não vou conseguir esgotar todos esses desafios. Eu vou destacar alguns, que eu acho que os desafios têm que surgir até da realidade de vocês. Eu não conheço o campo, entendeu? Eu estou deslumbrada no campo, mas não conheço. Mas eu acho que, como o professor disse, eu acho que nada
até parabenizar a iniciativa de ir por campos, não ir todo mundo num lugar só, para poder discutir essa realidade. Mas nós temos algumas questões que a gente não pode fugir. Uma é o PNE, Plano Nacional de Educação. Quando ele tem que a taxa bruta de matrícula na educação é para 50%. Só para lembrar. A nossa taxa, a taxa bruta nossa está 31,9 e 19 a taxa líquida. Olha lá, 50% e a taxa líquida é de 33%. Nós temos que... então precisa ampliar a vaga? Olha, peraí. Mas também não é só porque vaga. Porque se a gente considerar que o aluno não tem condições, a gente vai pensar em vaga pública, tá? Uma das estratégias, olha aqui, essa está no Plano Nacional de Educação, elevar a taxa média dos cursos presenciais para 90%. Não sei como é que vai fazer isso, gente. Mas sabe o que eu acho? Nós somos culpados. Nós nunca mostramos para eles que a gente consegue fazer 90% da taxa de formação. Isso não existe, eu acho que em nenhum país. Você está entendendo? Você tem que considerar que tem fatores. Né? Se ele saiu da medicina, da nutrição para a medicina, ótimo, você fez seu papel. Você está entendendo? Então isso não quer dizer que seja ruim. Então, e no mínimo, 30% de vagas em curso no curso. Olha as nossas taxas lá, nós temos algumas taxas públicas. Né? Eu sempre estou falando, eu vejo isso como se bem para público, o privado não discute com ele. Né? Ampliar as políticas de inclusão e assistência, dirigidas à instituição pública de modo a reduzir a desigualdade ética e ampliar as taxas de acesso. Olha só, acesso, é aquilo que eu falei, acesso e ingresso para eles, tá? E permanência. Então, o governo admite que precisa, então, tem que mostrar o que nós precisamos disso, né? A briga, eu sei que é de bolsa mesmo, é financeira, né? E aí, eu tive uma discussão, quando eu faço parte da assessoria, como pedir bolsa se nós estamos diminuindo a nossa taxa de formação. Né? Mas ninguém, eu falei, gente, mas vamos pegar os pedidos, vamos mostrar que dessa taxa todos ainda estão fazendo. Vamos pegar quem é esse cara que está fazendo, o cara que tem bolsa, o cara que pediu bolsa e não teve. Vamos fazer alguns estudos, né? Para a gente poder entender. E outra coisa é consolidar processos nacionais e regionais para o acesso à educação como esperar o exame vestibular. Essa coisa de exame vestibular isolado, né, fazer esses exames, eu não sei, eu acho que a gente tem que começar a pensar. Claro, ninguém vai abrir um SISU, já sei, quer abrir, mas a gente tem que pensar em algumas alternativas. O pessoal de Goiás começou a se movimentar pedindo que, pelo menos, que o aluno que é o aluno do Estado ganha ponto. Então, é preciso que a gente faça um estudo. Qual é a diferença do nosso aluno do nacional? Quando o SISU foi discutido, eu ainda tinha acesso a esse dado, eu vi que Mato Grosso era a penúltima em desempenho no país em termos de não atendimento. Então, assim, falar que é democrático aumentou, na verdade, uma falácia, né? Porque se você utiliza um instrumento em que nós somos penúltimos e há diferenças, então não é democrático. Então, assim, como pensar isso, né? E é difícil, o SISU é difícil porque você não consegue nem comparar desempenho aqui com o desempenho anterior, porque o cálculo daquela nota, quem sabe, né? Aquela nota é uma coisa que eu não consigo avaliar a prova, porque não é minha área, mas eu vejo que aquela nota, para mim, tem problema. O que significa 700 com 800? Porque questões que valem muito, questões com muito acerto valem menos questões com pouco acerto. Teoria de resposta ao IVA. Você está entendendo? Então, assim, mas aí. Inclusive, eu participei da Conferência Nacional, Conferência Municipal de Educação, os alunos defendendo o SISU, que é a melhor forma de usar. Então, eu falei, então, vocês estão mostrando, continuam, né? Mas eu vejo ele que ele precisa começar a... É interessante que quando você olha a história, você vê que em determinado momento você tinha esse vestibular, depois as instituições resgatam, aí o governo de novo pega o vestibular, você está entendendo? Então, assim, uma coisa meio cíclica, né? Dessa questão. Estimular a expansão e estruturação da instituição, estimular então, a expansão e reestruturação. Essa reestruturação é que a gente precisa, isso que a gente estava conversando. O que nós vamos ofertar, como vamos ofertar, que tipo vamos ofertar, que modelo. Elevar a qualidade, aí é que mestres, doutores, doutor bem efetivo exercício, no mínimo 35. Mas estão muito bem. Não, gente, não estão bem não, porque a gente precisa manter. Para isso, a gente precisa de financiamento. Precisa de financiamento de pesquisa, financiamento para impor a pós-graduação, senão podemos achar que essa meta a gente não precisa brigar com ela. Tá? A universidade, em cada uma de suas áreas, deve acumular conhecimento para que se entendam as condições objetivas e subjetivas para vencer a situação de dependência e subdesenvolvimento, sem que é impossível subordinar as transformações econômicas, sociais, políticas e culturais que caracterizam a civilização ocidental.
e as necessidades e aspirações fundamentais da maioria de sua população. Eu vejo isso como resgate do papel social da universidade. A universidade tem que se preocupar com o que está acontecendo, você está entendendo? Eu vejo na área da saúde, todos os projetos, a necessidade de você estudar o sistema único. Você tem que olhar para ele, você tem que discutir a universidade tem que se envolver nessa discussão. Tá? Organizar a universidade para acolher os novos sujeitos sociais. Essa é uma questão, porque a gente admitiu que a gente tem portas, a gente admitiu, mas a gente mantém a mesma estrutura. Estava começando, na hora de ele pedir a bolsa, ele tem que ter os mesmos documentos que antes. Né? O que significa? Né? Entendeu? Então a gente admite, o direito que é a exclusão interna. Né? Porque você admite, mas você não muda a lógica de dentro. Então é preciso reconhecer a necessidade. Implementar estudos que qualificam os dados quantitativos, não ocupação de vaga, abandono. Existe está nascendo muitas, chama-se Observatório da Vida Estudantil. Tá? Ela investigar a diversidade de trajetórias juvenis e estudantis presentes no contexto da universidade, analisando as possibilidades que se abrem aos jovens a partir do seu ingresso na vida universitária, os desafios que encontram para a sua permanência e conclusão dos seus estudos. Tem na UFPA, algumas instituições já começam a se preocupar de criar esse observatório, tá? Que vai trabalhar esse caso, qual o motivo do abandono ou não, atender a orientação. Porque ele não quer medicina, educação, quer para medicina, então vamos ver como é que você faz, né? Então essa é uma proposta. Implementar e avaliar programas que apoiam a inclusão. Eu acho que a gente precisa dar a permanência, a gente precisa saber o que tem que significar para a vida daquele estudante, melhor ou não, até para justificar o aumento dessas bolsas. Garantir a natureza pública estatal, bem como autonomia. Eu acho que essa é uma briga, que é esse público estatal, porque senão a gente começa a vender serviço, né? Não, vai buscar a venda de serviço que você financia alguma coisa, mas não é bem assim. Garantir o princípio da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que a gente só se garante quanto universidade. E que se busque um projeto institucional que identifique necessidades e horizontes no campos estratégicos, como ciência da vida, educação superior para o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de tecnologia, governo democrático, e setores fiscais. Ele aponta para isso. Eu acho que a gente... E aí, quando eu falo isso, não é nem repensar curso, mas modelos de projeto político-pedagógico. Não é necessariamente um curso novo, mas dentro daqueles projetos políticos, como a gente desperta isso. Tá? E, por fim, na discussão da democratização do acesso à educação superior, é preciso objetivamente expandir de forma radical a educação superior pública, de modo a possibilitar o ingresso universal e assegurar a formação qualificada, esperando-se numa construção social igualitária. Isso reflete um projeto realizado que se constitui e se constrói a partir do que está posto na realidade atual. E, paradoxalmente, ao que se opõe a essa realidade. Isso é o que nós admitimos, assumimos num texto que nós escrevemos para essa revista. Então, nós defendemos a implementação da vaga pública, nós defendemos a questão de que ela é ainda onde há possibilidade de ingresso, e é na universidade que você possibilita a formação integral. Tá? Obrigada.